Terrível lesão de Donnarumma no jogo contra Mônaco. O rosto do goleiro foi desfigurado. Barcelona decidiu contratar Rashford. Os catalães estão convencidos de que o MU desperdiçou o talento do inglês. Mas em Blaugrana ele vai se revelar. Mbappé finalmente marcou e trouxe o primeiro troféu para o Real Madrid. Pep Guardiola pode até liderar a seleção brasileira. Falamos sobre isso e muito mais hoje. E amigos, esta é a dose de futebol e a seleção quente das notícias mais interessantes até agora. Fizemos uma pequena pausa porque recentemente as coisas com os likes estavam muito difíceis. Porém, no segundo canal, na Overdose de Futebol, os vídeos seguiram sendo lançados. Então, se você ainda não se inscreveu lá, certifique-se de se inscrever. Os vídeos serão regulares. Sugiro que você comece uma nova maratona. 5.000 polegares para cima, novo vídeo amanhã. Por quanto tempo resistiremos agora? Na última vez lançamos 47 vídeos seguidos. Vamos verificar. Quantos podemos agora? Bem, eu desejo a você um bom apetite e uma boa visualização. O lendário Ronaldo finalmente está vendendo o Valladolid. Ronaldo chegou em 2018, quitou as dívidas do clube. E realmente parecia estar entusiasmado com o projeto. Ele investiu na academia, esperando atrair grandes patrocinadores devido ao seu nome famoso. Falava sobre grandes ambições, sonhava em tornar o Valladolid um clube de topo. Talvez teria conseguido, se não fosse pela pandemia. Após sua saída, Ronaldo abandonou o projeto. E deixou metade das coisas para resolver sozinho. Os fãs não gostaram e começaram a protestar recentemente. E conseguiram a saída de Ronaldo. E provavelmente este é o passo certo e lógico. O brasileiro é dispensável para o clube. Agora Ronaldo tem outros planos. Ele planeja se tornar o chefe da Federação de Futebol do Brasil. Ronaldo oficialmente lançou sua candidatura à presidência. As eleições ocorrerão em março do 26º ano, incluindo porque ele está se desfazendo de todos os clubes agora. Em abril, o brasileiro vendeu o Cruzeiro. Agora negocia a venda do Valladolid. Ronaldo declarou que seu principal motivo é fazer com que o futebol brasileiro seja respeitado novamente em todo o mundo. Nas ruas, as pessoas param, mas ele voltou a ser respeitado mundialmente. Nas ruas, as pessoas e a equipe não são as melhores, tanto dentro quanto fora de campo. Eu sou um candidato para a posição de chefe e tenho planos incríveis. Em Cruzeiro, o ex-jogador de futebol se mostrou um gerente mais habilidoso do que em Valladolid. Talvez ele entenda melhor o futebol brasileiro. Zubastic assumiu uma equipe da série com uma dívida de 1 bilhão. Ganhou a liga, restaurou a reputação, liquidou as dívidas e criou um clube competitivo para a Série A. Sonha em levar para a seleção o próprio Pep Guardiola. De acordo com o Sport.is, o treinador e o ex-atacante já planejaram o futuro juntos. O irmão de Pep, Pere Guardiola, foi abordado pela equipe de Ronaldo para conduzir as negociações entre eles. Possivelmente, a demissão de Guardiola só beneficiará Ronaldo. E se não, o brasileiro tentará contratar Pep após a próxima temporada. Para os brasileiros, esta é a melhor opção disponível. E também para o próprio Pep, pois ele quer trabalhar especificamente com a seleção. Mas Luis de la Fuente administra com sucesso sua equipe nativa. Pep Guardiola ainda não perdeu a confiança da liderança do Manchester City. Embora na Premier League, após a derrota para o Hull, ele esteja em terceiro lugar. A propósito, Ancelotti está na Premier League após a derrota para o Hull. Ele está em terceiro lugar. A propósito, Ancelotti está seguindo Guardiola. Apenas sua experiência, reputação e tudo o que ele fez anteriormente para o time salvam Guardiola. A maioria dos clubes de elite com ambições ao nível da City já teria demitido o treinador após uma série tão longa de fracassos. Pep precisa urgentemente salvar a situação. Se ele não planeja ser demitido, ele não conseguiu todas as conquistas. No inverno, o catalão não obteve todas as conquistas. No inverno, os catalães definitivamente trarão novos jogadores. Conforme relatos, eles pretendem contratar no mínimo 4 jogadores de futebol. De alguma forma, precisamos lidar com as lesões. 2 zagueiros para que Kyle Walker não tenha que correr por 1 mês com uma lesão. Um jogador para rodar com Erling Haaland, porque Viking joga mais do que qualquer outro jogador do City. E claro, um meio-campista de qualidade, ou melhor, 2. Além disso, o City está estudando opções para fortalecer a defesa e criar oportunidades no ataque. E claro, aqueles que sabem trabalhar nos 2 lados. Por exemplo, a provável transferência de Josach Hakimi para o City é relatada pelo confiável jornalista Florian Plettenberg. Josach conhece o futebol de Pepa, o treinador manteve uma boa relação com ele. No próximo verão, o contrato de Hakimi com a Bavaria termina. Isso indica que em janeiro ele pode ser contratado por um valor bem reduzido. É o que o Manchester City tentará fazer. Os Citizens também buscam substitutos para o veterano Kevin De Bruyne. Ainda não está claro com Florian Wirtz. Kicker escreveu que Havertz renovou o contrato com o Bayern, mas Leverkusen negou essa informação.
Segundo rumores, Pep também deseja contratar Jamal Musiala para seu time. Musiala era um grande fã do Barça na infância, algo que ele revelou em uma entrevista recente. Barcelona era o meu time favorito. Este clube sempre foi a minha referência. A posse de bola com Xavi, Iniesta e Busquets sempre me impressionou. Na minha infância, minhas camisetas de futebol geralmente tinham o nome Messi. Eu também tinha uma camiseta do Neymar, mas Messi era o meu herói, meu jogador favorito. Se o City conseguir alugar Messi no inverno e assinar com Moussa Alou, realizará o sonho de Jamal de jogar junto com seu ídolo. É assustador imaginar quem poderia parar o ataque do City com dois dribladores tão habilidosos. O Real Madrid ganhou seu próximo título. Eles lidaram facilmente com o Pachuca mexicano na final da Copa Internacional Continental, sem grandes dificuldades. O placar foi de 3-0. Os merengues começaram o jogo com pouca confiança. Os mexicanos pressionaram o adversário e impuseram a luta. Em algum momento, o Pachuca até parecia melhor. O Madrid falhou nas ações mais básicas. E então, quando parecia que nada aconteceria, como de costume no Pachuca, Mbappé marcou um gol. Quando o banco a Pachuca, como sempre, parecia que nada aconteceria, Mbappé marcou um gol. Banco formado por Valverde, Bellingham e Vinícius. O último driblou todos, como só era possível. Ele driblou o goleiro com perfeição e passou para Mbappé sem olhar. O francês só precisava colocar a bola no gol vazio. Vini mostrou por que ganhou o prêmio de melhor jogador de futebol do ano ontem. E acabou. A Pachuca flutuou. Outro prêmio para o melhor jogador de futebol do ano. E acabou, começou. Pachuca flutuou. Além disso, eles se tornaram os principais heróis da partida. O brasileiro ainda marcou um pênalti. E Mbappé foi o principal herói da partida. O brasileiro ainda marcou um pênalti. E Mbappé e Ancelotti se tornaram os técnicos mais vitoriosos da história do Real Madrid. Vinícius e Carlo Ancelotti se tornaram os treinadores mais titulados na história de Madrid. Vinícius fez outra declaração escandalosa na entrevista pós-jogo. Muitas pessoas não votaram em mim. Essas pessoas ainda mudarão de opinião. Vou trabalhar ainda mais duro. Chegou a hora de continuar vencendo. Com o Vênus, tudo está claro. Novamente um ótimo jogo, o que é surpreendente contra tal adversário. Mas não estamos acostumados a ver ótimos jogos do Mbappé recentemente. Kylian estava em dúvida e poderia não jogar devido a uma lesão, mas entrou e mostrou um ótimo futebol, marcando 13 gols em 23 jogos pelo Real. Não é tão ruim. Além disso, Mbappé marcou 8 gols nas últimas 7 finais. Um grande jogador, sem dúvida. O Real é o atual campeão da La Liga. Vencedor da Liga dos Campeões, vencedor da Copa Intercontinental, vencedor da Supercopa da Espanha e vencedor da Supercopa da Europa. Não importa o que digam, você não conseguirá isso em nenhum outro lugar. Paulo Fonseca não se deu bem imediatamente em Milão. Isso era esperado, pois a formação do Forçoneria não se encaixa no futebol sistemático do técnico português. O jogo da equipe mudou drasticamente se comparado à era de Stefano Pioli. E continua a mudar. Tempo. Falta muito para Fonseca. E também a habilidade de lidar com a equipe, pois seu trabalho é dificultado por conflitos com os subordinados. E também com Fonseca não é fácil por causa do caos na liderança. Incerteza e desunião caracterizam os atuais chefes diabos. Após o nada com Genoa, os fãs se voltaram contra os jogadores e a administração. Eles gritaram, "Você nos irritou" e "Não somos americanos", referindo-se aos donos do clube. Na saída do estádio, o grupo Ultra Curva Sud exibiu uma faixa com a inscrição: "Nós esperamos e apoiaremos vocês para sempre. Estamos cansados da sua mediocridade." Claro, é improvável que os fãs influenciem a gestão dessa maneira. Mas eles podem conseguir a demissão da seção de fãs. O treinador foi duro com a equipe na Champions. O famoso jornalista italiano Alfredo foi duro com a equipe na Champions. O famoso jornalista italiano Alfredo Pedula declarou: "Isso é guerra. Parece que não há acordo em Milão." A liderança pensou em convidar Sarri. Se Fonseca se comportar assim, a liderança pensou em convidar Sarri. Se Fonseca se comportar assim, então há duas opções. Ou ele quer se demitir, ou está fazendo tudo para que a liderança o demita. Essas são palavras muito duras. Milan segue instável, mesmo com Fonseca no comando há 6 meses. Em suma, Paulo ameaça se demitir novamente e já até escolhemos um substituto. Para Javier Hernández. Em Barcelona, o treinador demonstrou saber trabalhar com ele. Em Barcelona, o treinador mostrou que sabe trabalhar com a juventude, que, aliás, é abundante em Milão, e até consegue lidar sem a devida adequação na liderança. Em resumo, a escolha é excelente. E continuará a mover-se na mesma direção que com Fonseca. Mas há uma chance de manter alguns líderes. Por exemplo, Fonseca não se deu bem com Theo Hernández. Se Fonseca ficar, Theo deve mudar de ideia. Seu agente já voou para Manchester para negociar com os Diabos Vermelhos locais.
Parece que o francês não vai escolher sair do inferno, apenas mudará a caldeira. Crystal Palace é um adversário difícil para os tops ingleses, mas o Arsenal conseguiu lidar com as águias. Tudo porque os canhões começaram a jogar um futebol totalmente incomum para eles, surpreendendo o adversário. Arteta é tão fanático por controle quanto Henrique Lepep. Durante seu comando no Arsenal, ele esgotou a equipe, não deixando nada da era romântica de Wenger. E as recentes falhas e perdas estão justamente ligadas a isso. Ainda assim, é difícil jogar sem criatividade. E no elenco do Arsenal, a única liberdade é talvez com Martin Odegaard e Bukayo Saka. Ontem, Arteta afrouxou as rédeas e voila. Os canhões dispararam com novas cores. Não há sinal da antiga esterilidade. Nesse meio tempo, Arteta também rodou muitos jogadores e sentiu que não havia a química necessária entre eles no campo. Ainda assim, o Arsenal foi ótimo. Surpreendentemente, Gabriel Jesus brilhou. Após uma longa série sem gols, o brasileiro marcou um hat-trick. Um jogo impressionante de Gabi, especialmente comparado aos anteriores. Ontem ainda passou voando pelo keeper. Depois disso, ele certamente retornará ao Jesus. Ok, vamos falar sobre a partida do Paris Saint-Germain. Ontem, os príncipes em uma luta pesada derrotaram Mônaco e se firmaram na primeira linha da Liga 1. Uma vitória de 4-2, que Ousmane Dembélé garantiu com seu duplo. A defesa do príncipe ontem e a razão do rosto machucado de Gigi Donnarumma. Wilfried Singo o atingiu diretamente no rosto com os cravos. O italiano naturalmente não pôde prosseguir na partida. Wilfried Singo o atingiu. O italiano naturalmente não pôde prosseguir na partida. Safonov o substituiu. O juiz evitou medidas radicais. Não entendo por que o árbitro pegou a segunda. Não entendo por que o árbitro marcou a segunda falta, já que não foi clara. Embora a falta não tenha sido diretamente para a expulsão. Ele nem mesmo tentou tirar o pé. Ele derrubou o Gigi, deixando o rosto do goleiro desfigurado. No intervalo, marcaram 10 pontos. Como isso pode não ser uma expulsão? Eu não entendo. Tente me explicar. Vergonhoso. Melhoras Gigi. O trauma parece grave. Há o risco de cicatrizes, mas eles apenas enfeitam um homem. Durante o intervalo, Donnarumma quase entrou em conflito com o juiz. Eles o convenceram a não fazer isso. E eu o entendo. Não dar um cartão amarelo por tal bobagem é melhor esquecer, porque precisamos de um árbitro no campo. Mas o vídeo com a lesão de Donnarumma, a revisão de todos os jogos mais quentes do dia, como sempre, você pode encontrar em nosso canal de Telegrama, Dosa Futebol. Link na descrição e no comentário fixado. Certifique-se de dar uma olhada lá. Confira também o nosso segundo canal, Overdose de Futebol. Já foram lançados 2 novos vídeos lá. O romance entre Manchester United e Marcus Rashford terminou. Rashford não é essencial para o clube e os fãs apoiam sua venda. Rio Ferdinand já informou seus contatos na Liga Saudita que Rashford está disposto a deixar o Manchester United. Se acreditar Al-Ittihad, Al-Hilal, Al-Nassr e Al-Ahli, bem como Al-Qadissa, estão interessados em Rashford. Marcus não foi convocado para o jogo contra o Manchester City e reagiu adequadamente. É ofensivo. Vou sentar e chorar. Ou farei tudo possível na próxima vez, me sentindo mal compreendido, mas não me abalando por isso, declarou o inglês em uma recente entrevista, que, aliás, não concordou com a gestão do clube. Ele não mencionou no ataque que não lamenta os últimos 9 anos, e acrescentou que ainda não atingiu seu auge, e o melhor está por vir. Pronto para um novo desafio, sem comentários negativos. Na partida. Pronto para um novo desafio. Não haverá comentários negativos. Quando eu for embora, isso acontecerá sem ressentimentos. Eu vi como os outros se foram, e não quero fazer o mesmo. Julguem por si mesmos, Rashford insinuou a partida de Angel Di Maria ou Cristiano Ronaldo. Mas, na minha opinião, falar sobre estar pronto para um novo desafio e indicar não se, mas quando, é quase como declarar abertamente: aqui estou eu, quentinho, pronto, compre-me. Naturalmente, no Manchester United, eles não apreciaram esse comportamento do jogador e o dispensaram do time. Rashford está fora do jogo contra o Tottenham. Segundo o Diario Sport, o Barcelona monitora a situação de Rashford, pois crê que o United não conseguiu desenvolver seu talento. Mas lá, na Catalunha, eles certamente farão tudo funcionar. Além disso, Rashford é apreciado por sua versatilidade. O Paris Saint-Germain é uma opção, mas acredito que Henrique fará o possível para evitar que o clube assine com o jogador. Marcos definitivamente não se encaixa no futebol espanhol, mas Nasser Al-Khelaifi ainda pode fechar o negócio. O MU já está procurando um substituto para Rashford. De acordo com fichagens, os Red Devils estão de olho em Iñaki Williams, do Athletic Bilbao. Mais estável, ainda jovem e ainda com perspectivas. E o mais importante, mais disciplinado e diligente. Uma evidente melhora para Rashford em sua situação atual. E por hoje é tudo. Obrigado por assistir e pela inscrição no canal. Meu nome é KyrillCast, e essa foi a sua dose diária de futebol. Paz para a tua casa e alegria, né, amigos?